Olá, personas! Bem-vindos a mais um Séries Talkcast. E no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco aqui sobre essa quarta temporada de Acampamento Jurássico, que é uma série de animação da Netflix que a gente já vem acompanhando desde lá da primeira temporada. Aê! Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Osmio e você não sabe nada sobre a minha família, Darius. Já sei que não é o Dario. Mas a minha frase, né, eu sou o Silício e achamos que seria divertido. Nós pensamos que seria seguro, mas não percebemos o horror que nos esperava na ilha. Ó, que profundo. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Shallow Now, dessa vez para falarmos tudo sobre Jurassic World, Acampamento Jurássico, nessa quarta temporada, e debatemos, foi boa ou não, né? Então, se você por acaso não assistiu ainda, este podcast estará recheado de spoilers, podemos comentar também sobre as outras temporadas, se mostrar necessário, então muito cuidado. Assim, essa temporada trouxe com ela, né, junto toda a pegada estrutural, né, todo o conceito da série em si, né, que é uma pegada mais infantil, mas ainda assim com cenas bem dramáticas e chocantes. Uhum. E seguiu com isso, né, só que essa quarta temporada teve um estilo diferente, que é muito importante a gente avaliar, que é diferente das outras três, ela não foi na ilha diretamente. E surpreendentemente, eles saíram da ilha e de forma coincidente, né, ao destino ou o poder do roteiro, eles chegaram em outra ilha que também tinha dinossauros com uma tecnologia incrivelmente boa de invisibilidade. Exato. Porque assim, nós sabíamos que eles iam se ferrar novamente, né? Já dá pra ver nos trailers. Mas eu achava que eles podiam ir pra Ilha Sorna. Porque assim, né, as ilhas do Jurassic Park / Jurassic World são as ilhas Nublar e Sorna. A Ilha Nublar é onde nós vimos os acontecimentos das primeiras temporadas, e a Ilha Sorna só teve um filme, que é O Mundo Perdido de Jurassic Park. Porque na história eles tentaram abrir um parque naquela ilha, acabou não dando certo e os dinossauros vivem livremente lá desde então. Inclusive, no próximo filme, Jurassic World Dominion, deve ser o foco, inclusive, essa ilha. A Ilha Sorna, que não foi destruída como a Ilha Nublar foi. Mas a surpresa foi que eles foram para a ilha da Manta Corp. Lembrando lá que a Sully ela era espiã, né, para a Manta Corp, ela que roubou o DNA lá do espinossauro e de outro dinossauro que gerou aqueles bebês híbridos. Então, assim, foi uma surpresa. Inicialmente, tenho que ser honesto, eu não gostei tanto assim, mas aquela dinâmica da ilha ter vários biomas e tudo mais, eu achei bacana. É diferente, né? Sim, sim. O que me surpreendeu foi a presença do tigre dente de sabres. Eu pensei que ia mostrar um pouco mais de mamíferos. Não sei se você lembra, Celício, do jogo do Jurassic Park que tinha, que a gente jogava bastante. Me lembrou muito, porque teve as lutas de dinossauro, teve a presença dos animais pré-históricos sem ser os dinossauros, né? Só com um tigre, no caso. Então, eu achei que foram detalhes legais. São esses detalhes que eu acho que compõem uma construção, né? Uma crítica mais positiva, né? No geral. Uhum. E a gente pode perceber alguns detalhes chocantes, mas que estão mais internos, né? Primeira coisa que você falou, a ilha é da Manta Corp. Mas aí a pessoa que estava lá dentro não sabia, né, sobre a criminalidade da Manta Corp, estava desenvolvendo uma tecnologia para conversar com os animais, então ela não sabia. Ela é inocente, né? A gente pode falar porque ela foi, digamos que, enganada. Mas a gente tem a presença de... Não sei se posso falar personagem, né? Mas tem a presença dos Brads. Ah, o que sim. você achou sobre os capangas? Isso? Assim, eu lembro que eu até comentei com o Franço, que não pode estar aqui hoje, mas também gosta muito dessa série, que o trailer lembrava uma coisa meio Westworld, sabe? Porque Westworld, né, é uma série que tem muitos robôs e tudo mais, e ver aqueles robôs estranhos, sabe? Bizarros, correndo por... isso está ficando um pouco estranho, vai misturar tecnologia com os dinossauros, pode ficar ruim.
Mas no final das contas, assim, eu não gostei muito, tipo, nossa, que incrível. Mas superou as minhas expectativas dessa parte dos Brads, né? E é uma questão curiosa. Faz sentido a presença deles ali, da Mantacorp e tudo mais, mas eu ainda demorei um pouquinho pra me acostumar. Meio que fazendo o papel dos dinossauros ali na ilha. Aí eu achei que perdeu um pouco o conceito. Isso é verdade. Inclusive, uma cena que ilustra isso são os pesadelos da Yasmina. Porque ela tinha um pesadelo com os dinossauros, né? Que foram os vilões, então Indominus Rex, aquele Scorpius Rex e tudo mais. E tinha o pesadelo deles cercando ela. E na série, a cena que tem são dos Brads cercando. E assim, vamos ser sinceros, o mais legal do Jurassic World são os dinossauros. Então, mesmo que faça sentido a presença dos Brads como antagonistas, perde um pouquinho de essência mesmo, concordo com você. Teria sido mais legal mostrar mais dinossauros. Teria mais lutas, né? Dinossauros de fato como outras temporadas. Uhum. Mas talvez também, se tivesse muita presença de dinossauros, assim como foi nas outras, poderia deixar a coisa um pouco mais cansativa, né? Depende de como tudo fosse desenrolado. Sim. Talvez se eles tivessem feito algo como eles descobrem que a Mantacorp tá ali, aí a Mantacorp se tranca eles juntos com os dinossauros pra, sei lá, fazer uma briga de galo, humanos versus dinossauros, algo assim. Uhum. Aí manda os Brads ali pra meio que fazer um circo e acabar com os esconderijos. É que também ali da Mantacorp não tem tantos dinossauros, né? E uma coisa que você comentou que é interessante, que essa saída de usar os robôs não foi tão ruim, por quê? Se a gente parar pra pensar nas outras temporadas, cada temporada tinha um vilão dinossauro. Mas cada vez a coisa estava escalando mais. Então, primeiro foi a Indominus, porque né, era a sequência do filme. Aí veio o Touro. Aí depois vieram 2 dinossauros híbridos. Sabe? O medo era continuar cada vez mais e mais e mais. E surgirem mais híbridos bizarros. Tivemos híbridos, mas não foram antagonistas. Então, eu nem me fiquei tão incomodado com isso no final. Uma coisa que eu achei estranho, falando dos Brads ainda, é a Brooklyn. Conseguiu hackear os Brads com palavras motivacionais. Ela pegou um circuitinho ali e conseguiu hackear. Convenhamos, isso aí não é possível porque precisa de um código que aquela fez um computador para isso, ou pelo menos no celular. Aquela ali fez celular. Ela hackear amarra o robô. Ela conseguiu conversar com o robô remotamente. Ela não tem celular, não tem computador. Não sei como foi. Porque ela nem usava o tablet algumas vezes, era muito estranho. É meio estranho. Não dá pra entender. Não, isso é realmente um furo de roteiro. Também era bem limitado, né? Eu acho que era só limitado aos dinossauros ali que estão perto ali, sei lá, tipo algo assim. Né, isso bem apontado, isso é um furo de roteiro mesmo. Mas, aproveitando para falar da Brooklyn, temos que comentar de uma coisa que, assim, no começo me incomodou, depois eu até abracei. O relacionamento dela com o Kenji. Por quê? Na minha opinião, as 3 temporadas anteriores construíam uma relação muito forte da Brooklyn com o Darius. Aí, de repente, virou uma relação da Brooklyn com o Kenji. Aí eu fiquei meio perdido nisso. Eu achei que essa relação da Brooklyn com o Kenji se deu porque a Brooklyn, no começo, queria convencer o Kenji a ficar de bem com o Darius. E ela usou técnicas para influenciar pessoas, que se assemelham muito à técnica de sedução. E aí, o Kenji viu isso com um duplo sentido, e aí ele começou a gostar dela, por ele começar a gostar dela, ele começou a tratar ela melhor, por ela ser tratada melhor, ela começou a gostar dele. Então foi meio que um meio a meio ali. É, porque eu sempre achei que o Kenji combinava muito mais com a Yasmina, sabe? Teve aquele episódio que ela tava com a perna quebrada e tudo mais, que eles conversaram bastante, então... E também a Brooklyn e o Darius sempre foi essa dupla, assim, das ideias, então me estranhou um pouco inicialmente. Mas você abraçou o relacionamento ou pra você é um pouco estranho? Pra mim, tudo que vem lá. Pra mim tá de boa. Me incomodou um pouquinho no começo, tem que dizer. Mas tá suave com isso agora também? Sim. Os últimos episódios melhoraram, mas no começo ainda era um pouco estranho. É uma coisa meio engraçada.
Pois aí é. a gente segue, né? Aí a gente meio que muda o conceito da dupla, né? Porque eles começam a ter esse relacionamento, aí a Yasmina percebe, muito bacana isso, porque agora Pensei que ela tinha ela ciúmes tá do evoluindo, Kenji. né? A Yasmina tá tendo uma evolução como personagem, porque ela tá se colocando em posições ali de lidar melhor com os sentimentos dela, com os sentimentos das Sim. pessoas ao redor. Então eu achei muito legal. Uhum. Aí ela começou a ajudar ali a Brooke e o Kenji a ficarem juntos. Uma coisa, um detalhe que eu achei interessante é o Ben achar que ela tava gostando dele, aí ele já recusa isso. Bem direto, gostei disso. O cara de Inclusive, o óculos. Ben é um personagem complexo, né? Por quê? Ele era aquela figura medrosa lá na primeira temporada e tudo mais. Aí vem depois o Ben em versão Rambo, totalmente sem medo, sem sentimento nem nada. E sair da ilha meio que misturou as duas coisas, né? Eu acho que é uma evolução interessante. Virou um meio a meio. Uhum. E aí também apareceram novos dinossauros, né? Sim. Nós tivemos o espinossauro e os dinossauros híbridos de espinossauro com uma outra espécie que eu não lembro. E teve também o Kentrossauro, que era o dinossauro favorito ali da Doutora Inocente. Como é que era o nome dele? Era Pedro? Tinha a Angel. Ah, não, era Kentrossauro, a espécie. O nome eu não mas lembro. nome. Eu lembro o nome dos híbridos, os nomes que eles deram. Era a Angel e o Rebel. Nomes bem contraditórios. Ah, e outra coisa. Tivemos a presença dos Dilophosaurus lá no último episódio. Foi uma coisa bacana também. Mas faltou mais dinossauro, na minha opinião. Eu só não sei bem como eles vão. Eles vão prosseguir, né, com essa história. Porque, tipo, apareceu ali no final o pai do Kenji. Sim. Agora, o pai do Kenji se depara ali com, digamos, que um dilema, né? Junto com as crianças ali com um dilema. Uhum. Ou leva todo mundo pra casa, Ou dá um jeito em todo mundo. Ou não vai levar pra casa porque todo mundo tem muita informação ali. Uhum. Ou vai levar só o Kenji pra casa, só que o Kenji vai recusar pra ficar com os Exato. amigos. Ou ainda o pai do Kenji oferece levar pra casa, mas eles recusam porque eles querem impedir o pai do Kenji, coisa desse tipo. Então, eu acho que essas duas suposições que você fez, as duas últimas, são as mais prováveis. Ou ele vai querer levar só o Kenji. Aí, por exemplo, nessa temporada, o Darius ficou junto com um vilão, digamos assim. Vive infiltrado. Talvez agora o pessoal fique preso e fuja. E quem fique com os vilões agora seja o Kenji, por causa do pai dele. E ele tente convencer o pai dele durante a temporada, mas o pai dele seja traído pelo... Qual é o nome daquele panaca? Pelo panacão, sabe? Então, eu acho que pode ser uma coisa assim. Do pai dele caminhar por uma redenção, ele reconhecer, nossa, realmente eu estou fazendo errado, mas aí ele tomar essa dança das cadeiras. É uma boa teoria. Pode acontecer. Mas, Celso, já caminhando agora pro final, assim, do nosso Serious Podcast, de forma geral, de 0 a 10, quanto que você dá para essa temporada de Jurassic World, Acampamento Jurássico, e por quê? Eu acho que, sempre entrando em comparação, né, com as outras, inconscientemente ou conscientemente, Uhum. Nessa temporada em específico, eu dou ali um 8,5, 9, algo desse tipo, quase um 10, mas não chega a um 10, não chega a uma nota máxima, porque eu acho que perdeu um pouco a essência deles estarem com dinossauros ali, enquanto nas outras temporadas foi basicamente isso. Uhum. Eu concordo muito com você. Eu vou ser até uma nota um pouquinho menor. Pra mim, essa temporada fechou com 8. Assim, não que ela seja ruim, mas as outras realmente são muito, muito melhores. Eu até abri a Netflix rapidinho pra pegar a frase, né, pro começo do nosso podcast e vi as imagens dos episódios. Dá até saudade de lembrar, porque eu acho que também aquele sentimento do medo, sabe? Antes, eles temiam muito mais. Não que eles tenham continuado temendo, 100%, não é isso? Mas era um elemento interessante, o desconhecido, eles não sabiam como lidar com os dinossauros, a ilha em si parecia desconhecida. Eu acho que esses elementos faziam muito, muito bem para a série, mas é inevitável. Se eles querem continuar com as temporadas, isso tem que sumir, esse sentimento, né? Ele tem que sumir uma hora. Eu só tenho medo de virar uma coisa meio Caverna do Dragão, meio Lost, e, sabe, várias e várias e várias temporadas não acaba nunca. Eu espero que, assim, talvez acabe ano que vem, sabe? Feche uma 6ª ou uma 7ª temporada. Provavelmente mais umas 2 dentro da Ilha da Manticorp, e depois que o filme lançar, mais uma, quem sabe? Alguma coisa assim. E nessa temporada também já começou também com uma cena dessa, né? De ação e medo, né? Com eles
quase sendo devorados Pelo por Mosasauro. pelo Mosasauro. É que a gente O sabia legal que é eles não iam interessante morrer. saber que o Mosasauro está solto, né? Antes dele aparecer, eu tava pensando nisso. Se aquele dinossauro se soltar, porque ele fica navegando nas águas, não tem nada Aham. que vai parar ele. E aí ele Aham. pode, tipo, como ele é gigante, ele tem muito potencial, muita força, né? Ele consegue navegar muito pra longe. Uhum. Indo muito pra longe, ele pode acabar com vários ecossistemas. Isso é verdade. E tamo lascado. Inclusive, você me fez pensar uma coisa. Imagina que incrível seria uma cena no filme de alguma praia famosa, assim, vem uma onda grande em direção à praia, e dentro da água dá pra você ver o mosasauro se movendo. Eu acho que vai ter alguma coisa assim. O Mosasauro navegando, não? Dando Navegando assim, pra sabe? ir pra praia junto. Exato. Não, porque, sério, o que para aquele bicho? Ele come um submarino inteiro, se ele quiser. O navio foi determinado destroçado. ali, hein? Oi? Ali ele tava determinado. Tava. Ele viu aquele navio e falou, esse eu não vou deixar passar. Esse é meu. Comeu o tubarão que tava perseguindo o navio e ainda comeu o navio. Mas achei legal. Foi uma boa temporada. A série em si Foi. tá sendo muito legal. Sim. Inclusive, essa série da Netflix que ela faz, sabe? Da DreamWorks, Universal e tudo mais, são muito boas. O que eu comentei que eu tenho medo da duração, por quê? Sabe aquela série dos dragões, de como treinar seu dragão? É uma série boa também. Na minha opinião, o problema dela foi a duração. Eu acho que ela podia ter terminado com umas 4 temporadas. Mas durou 6. Acontece, né? Pois é. Mas é aguardar pra ver, né? Guardar pra ver. Então vamos para o nosso quiz? Eu acho que a gente chega no nosso fim aqui, com as nossas frases. Exatamente. Então a minha frase foi a seguinte: você não sabe nada sobre a minha família, Darius. Quem disse isso? Foi a Sammy. Nossa, parabéns, Silício. Depois de um tempo sem gravar essa Aristocast, já veio, ó, gabaritando nas frases. Beleza, minha frase é: achamos que seria divertido. Nós pensamos que seria seguro, mas não percebemos o horror que nos esperava na ilha. Essa frase cabe em muitas pessoas. Eu acho que não é o Ben. Uma coisa talvez Essa, Yasmin. inclusive, é uma frase perfeita para aquela roda de fogueira, sabe? Isso é verdade. Eu vou chutar Darius. É o Darius. Boa! Do trailer tava lá. Do Darius. Nossa. Mas boa, gabaritamos as frases. Inclusive, era numa fogueira. Por isso que você falou que tinha um clima de fogueira? Eu não tinha nem tocado que era numa fogueira, não lembro agora. Mas, de forma geral, este foi o nosso podcast. Se você por acaso gostou, não esqueça de conferir também os nossos demais podcasts, tanto no canal do YouTube do Sarasocast, quanto no nosso Spotify. E além disso, nós temos outras redes sociais, na verdade, Celeste? É verdade. Inclusive, eu acabei de lembrar de uma coisa que a gente podia falar também, né? Pra dar uma puxada. Aí a Bolota, coitada, ela tá com muita saudade. Ah, é verdade. Inclusive, tem gente teorizando que ela sobreviveu ao cataclisma da ilha. Que ela pode estar solta pelo mundo agora. Isso aí a gente vai ver só na animação. Porque o filme não vai fazer referência a isso. Mas tomara que ela tenha sobrevivido, coitado. Mas eu dou, aquela cena foi bonita. Eu acho que no fim eles ainda vão se reencontrar. Vão. Eles têm que se reencontrar. Talvez o fim seja o sacrifício da Bolota. Voltem pra ilha. Mas, de forma geral, foi isso. Você deveria estar maratonando.